Neste fim de semana, o jogo do Flamengo é o jogo da vida. Veja só. No Morumbi, no próximo domingo, a chance de colar de vez no líder Palmeiras. O Flamengo sabe que uma vitória fora de casa sobre o São Paulo recoloca o time com chances reais de título brasileiro. A gente sabe que vai ser um jogo difícil fora de casa contra um grande adversário, mas a gente sabe que para em busca desse título a gente tem que vencer todos, tanto em casa como fora de casa, e esse é o nosso pensamento para esse jogo. O rubro-negro vai tentar inverter a situação criada no primeiro turno. Você se lembra bem? Logo após a Copa do Mundo, foi contra o São Paulo que, em pleno Maracanã, o Flamengo tropeçou. O gol de Everton fez a diferença entre as duas equipes diminuir. E o segue o líder, ecoado nas arquibancadas, ficaria pelo caminho. A gente sabe que a nossa equipe vem na crescente muito boa. É manter o foco, os treinamentos, todo mundo concentrado, focado. Que eu acredito que jogo a jogo, se a gente conseguir as vitórias, no final a gente tem tudo para estar comemorando. A hora agora é de se reerguer. Com Dorival Júnior, o Flamengo respirou, voltou ao caminho das vitórias. Até aqui foram 3, com um empate na última rodada contra o líder Palmeiras em casa. Aliás, hoje a distância entre os dois primeiros colocados é de 4 pontos. Se vencer o São Paulo e contar com um possível tropeço palmeirense no clássico contra o Santos, os cariocas podem enxergar a liderança ainda mais próxima. Um pontinho só. Não está tão distante, apesar de do Palmeiras ter uma vantagem um pouco mais larga na frente, mas a gente ainda acredita aqui dentro. E como eu te falei, jogo a jogo vai ser importante. A gente bem concentradinho em cada jogo, buscando cada resultado. Isso vai nos ajudar muito para chegar lá na frente e ver o que vai dar. O flamenguista ainda acredita. Quer voltar a soltar o grito de segue o líder nas arquibancadas. Quer provar que o título brasileiro ainda é realidade. Rodrigo Bueno, a bucha é pra você, meu amigo. Temos esse jogo importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o São Paulo também. Quem você acha que leva melhor no Morumbi neste fim de semana? Eu acho que quem leva melhor é o empate. Você acha que vai dar um empate? Eu acho que tem um certo equilíbrio entre as equipes. O Flamengo tem não só uma vantagem na tabela, né? O Flamengo tem, acho que nesse momento, uma fase melhor desde que o Dorival assumiu. Só foi tomar um gol agora nesse empate com o Palmeiras. Então o momento do Flamengo é melhor. O São Paulo cheio de desfalques, mas o São Paulo joga em casa. E também não é um time que está desprezando a competição. O São Paulo, ainda mais que o Grêmio saiu asterisco, da Libertadores, o São Paulo precisa pontuar para ficar no G4, né? Porque daqui a pouco vai ter São Paulo e Grêmio e tal. O São Paulo não pode perder essa 4ª posição. Então eu acho que é um jogo com uma boa chance de empate. Acho que os dois times vão ter uma certa cautela ali. O Flamengo perdeu esse jogo para o São Paulo jogou esperando e no contra-ataque. Talvez mesmo no Morumbi a cena se repita. O São Paulo marcando, se protegendo mais e saindo na boa contra o Flamengo. O Flamengo recentemente foi em São Paulo e enfiou 3-0 no Corinthians, né? Então o São Paulo certamente vai tomar alguns cuidados para não tomar um passeio do Flamengo em casa. Você sabe que um amigo meu me mandou uma mensagem aqui, já falou assim, fala pro Rodrigo Bueno sair de cima do muro. Mas eu entendo o que o Rodrigo tá dizendo, porque eu adoro esses sonzinhos do BTF, são maravilhosos. Eu entendo o que ele está dizendo, porque realmente é muito difícil você apontar um favorito num clássico com 2 times de camisas como São Paulo e Flamengo. Mas se eu tivesse que apontar um favorito agora, eu apontaria o Flamengo pelo momento. O São Paulo joga em casa, vai ter provavelmente não, haverá promoção de ingressos, até porque no último jogo do São Paulo em casa foram 13 mil pessoas, muito abaixo da média de público do São Paulo nesse Brasileirão. Os valores dos ingressos caíram, né? A diretoria do São Paulo faz isso, né? O São Paulo começa com ingresso barato, o São Paulo vai virando líder e foi aumentando. Aí, foi despencando, agora tá caindo de novo o valor do ingresso. Exatamente. Então, certamente um excelente público, a torcida do São Paulo apoiando o time novamente. Mas o momento do Flamengo é muito melhor que o do São Paulo. Foram 5 jogos com o Dorival Júnior, você lembrou bem, apenas 1 gol sofrido, teve um empate com o Bahia, depois 3 vitórias seguidas. Mais um empate agora no fim de semana contra o Palmeiras. Um empate com o Palmeiras, aí teve 73% de aproveitamento. Exatamente, teve 3 goleadas, 3-0, 3-0 e 4-0, né?
Eu fui fazer um jogo no início de setembro contra a Chapecoense, Flamengo e Chapecoense, ainda era o Barbieri. Eu lembro que eu comecei a minha entrada ao vivo falando que em 11 partidas o Barbieri tinha usado 9 escalações diferentes. A gente vê que com o Dorival, o torcedor já sabe de cor qual é o time. Digamos assim que alguns problemas do Flamengo foram resolvidos, né? Um no gol, né? Diego Alves saiu, agora com essa lesão, nem joga mais nesse ano, e eu acho que acabou o ciclo dele no Flamengo, depois daquela polêmica, não viajou para o Paraná e tudo mais. O Diego é outro jogador que era titular, meio que incontestável, né? O Barbieri não tinha, acho que, muita coragem ou feito, sei lá, uma opção dele, não bancava a saída do Diego. Com o Dorival, não. Quando ele voltou, fica no banco de reservas. O Paquetá voltou a render em alto nível, até esse jogo com o Palmeiras que ele virou vilão, né? Porque o Paquetá teve 3 chances para fazer pelo menos um gol ali, decretar a vitória do Palmeiras, não conseguiu. O Vitinho cresceu demais, enfim, né? O Vitinho não vinha funcionando com o Barbieri, com o Dorival, talvez até com mudança dos nomes, né? A saída do Diego, é um jogador que cresceu muito. O Uribe se fixou no comando do ataque, então o Flamengo hoje está mais bem resolvido. Mas eu acho que para o Flamengo ser campeão, não dá para chegar no Morumbi a essa altura do campeonato e pensando em empatar. Tem que ir lá para ganhar o jogo. O Flamengo precisa mais até do que o São Paulo dos 3 pontos. Aliás, pergunta fácil para você, mas você já tocou um pouquinho na resposta do Flamengo. Ainda pode ser campeão? Tem chance? Você acha? Pode sim. As 2 próximas rodadas para o Palmeiras, a gente já discutiu aqui, são difíceis. Jogo clássico contra o Santos, que está bem, e depois jogo contra o Galo fora de casa. Eu acho que é uma chance razoável do Palmeiras tropeçar, perder pontos nesses jogos. Então, se o Flamengo fizer a parte dele, ganhar esses 2 jogos dele próximos, possivelmente ele vai chegar nas últimas rodadas ali brigando pelo título ainda com chance matemática. Por que deixar só o Rodrigo Bueno nesta questão, nesta dúvida? Porque vocês também não participam com a gente, #BotaDeFox, para falar sobre o Flamengo e São Paulo, quem vocês acham que leva melhor? E essa última pergunta, vocês acham que o Flamengo pode mesmo ser o campeão brasileiro? Deixe sua opinião então na nossa #BotaDeFox e nós vamos convocar a nossa colega Eduarda Pessinati, que neste momento está no Ninho do Urubu, está acompanhando o treinamento do Flamengo, ouviu o Dorival Júnior, que já falou, o técnico da equipe rubro-negra, e está aqui então Eduarda Pessinati para falar pra gente como está a preparação da equipe para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Eduarda Pessinati, o espaço é todo seu, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Helena, boa tarde para você, boa tarde para todos. A gente está aqui do lado de fora do centro de treinamento do Flamengo, né, do Ninho do Urubu. Já estivemos lá do lado de dentro, já teve a coletiva do Dorival Júnior. O time treina neste momento por aqui, a gente só pôde acompanhar o início da atividade, ainda no aquecimento. O Dorival Júnior quis privacidade para trabalhar o time neste momento. Como você disse, preparação para o jogo contra o São Paulo, que acontece no próximo domingo lá no estádio do Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior vai reencontrar o seu ex-time, né? Já que esteve lá no comando do tricolor paulista até março deste ano. E aqui no Flamengo ele acaba de completar 1 mês de trabalho e segue invicto. Em 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 4 jogos, o Dorival repetiu o time titular, né? Então a tendência é que ele faça isso também diante do São Paulo. Ele foi questionado hoje, principalmente sobre o Diego Ribas. O jogador, quando o Dorival assumiu aqui, estava lesionado, então nas 3 primeiras partidas do Dorival ele não pôde contar com o Diego. Nas 2 últimas o Diego estava recuperado, mas ficou no banco de reservas, entrando no decorrer da partida. Então hoje o Dorival falou sobre o Diego, se ele é ou não titular, se ele volta ou não para o time. Vamos ouvir o que disse o treinador do Flamengo. Se vocês observarem em todos os treinamentos, nós fazemos algumas alterações. Eu quero dar condições de jogo a todos os que estejam, até porque eles têm sido muito importantes nas entradas, têm modificado completamente o padrão das partidas e eu acho que a participação de cada um aí tem sido decisiva. O Diego é um jogador que é titular do time, todos sabem muito bem disso. Momentaneamente ele não atuou nessas 2 últimas partidas, mas ele é fundamental para nós, será muito importante nesse momento final. E eu conto muito com ele porque, além de tudo, é um grande jogador, um jogador diferenciado e que tem todas as condições de poder estar atuando e ser, sim, um dos homens que entrem desde o início de uma partida.